E você sabia que o Cristo Redentor de Juiz de Fora foi o primeiro monumento do gênero construído no país? Pois é, ele faz parte do nosso patrimônio e a sua história começou por iniciativa do Francisco Batista de Oliveira, num contexto em que a Igreja Católica propunha um maior envolvimento dos seus fiéis com as causas sociais. Então, nessa perspectiva, ele fundou na sua residência no Natal de 1898 a Associação Pão de Santo Antônio para poder auxiliar os mais necessitados da cidade. Então, além dessas atividades assistenciais, ele também se envolveu muito com as atividades de cunho religiosos, culturais, como, por exemplo, a organização de romarias e também de missas campais. E uma delas ocorreu no Mirante, como marco de comemoração da passagem do século XIX para o século XX. Só que em 1900, ele já propôs o erguimento de uma cruz lá no alto do morro, onde a Associação Católica Pão de Santo Antônio havia adquirido um terreno para a construção de uma capela. Porém, a ideia foi ampliada para a construção de um monumento ao Cristo Redentor em substituição ao antigo cruzeiro, porque nas novas diretrizes do Vaticano, ela apontava como o novo templo sendo favorável, para a valorização de uma representação de Cristo como Redentor. Então, era ao invés de um martírio, e da morte na cruz, a nova imagem seria de um Cristo, ressuscitado, de braços abertos, como Salvador da humanidade. Então era uma representação simbólica da vitória da vida sobre a morte. Só que em 1902, o Francisco Batista de Oliveira, ele faleceu e não pôde ver o seu desejo realizado, então o seu cunhado, João Nunes Lima, tomou a frente da associação e acabou angariando recursos para a construção do monumento. Então, já no início de 1905, a Associação Pão de Santo Antônio firmou um contrato com a companhia Pantaleone Arcuri Spinelli, que iniciou as obras logo em maio. Então, a conclusão ocorreu em novembro, com um monumento em estilo eclético, em forma de um prisma quadrangular de 25 metros de altura, com a sua face principal voltada para a cidade, e uma capela precedida de uma escadaria que tem no seu interior o formato de uma cruz grega. E lá no alto, uma estátua de 3 metros e 75 centímetros, que foi trazida de Paris. Mas aí vem um detalhe. Ela foi finalizada em novembro de 1905. E ela só foi inaugurada em julho de 1906 por causa das chuvas que atrapalhavam o acesso ao local. Então, além das chuvas, o calendário litúrgico também criava alguns obstáculos, porque a festa de inauguração não podia chocar-se com as festas da Páscoa, que seria em abril, já após as chuvas, e nem com as festividades do mês de Maria, que era em maio, e nem de Santo Antônio, o padroeiro, que era em junho. Por isso, no dia 8 de julho de 1906, milhares de juiz-foranos participaram de uma grande festa de inauguração do primeiro monumento ao Cristo Redentor do Brasil, 25 anos antes dos cariocas inaugurarem o seu. E quer saber mais sobre o assunto? A dica é o livro 100 anos, o primeiro monumento ao Cristo Redentor do Brasil, das historiadoras Mabel Salgado, Raquel Barroso e Wesley Santiago. E para finalizar, eu não poderia deixar de indicar que naquele mesmo local já foi palco de outras passagens interessantíssimas da história local, como, por exemplo, as visitas de Dom Pedro II, que de lá batizou a então Rua da Califórnia com um outro nome. E você sabe que nome foi esse? Não? Então inscreva-se no canal, acompanhe os próximos vídeos. Um abraço!